Fala galera, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo com mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar criando os nossos menus e os botões também. Coisa que eu já tinha prometido faz muito tempo e no vídeo de hoje eu vou estar cumprindo isso. Sem mais delongas, deixa um joinha e bora pro vídeo. Então vamos começar aqui com o nosso diagrama de classe. Eu atualizei ele, atualizei os menus, atualizei aqui os observers e os status. Eu mudei a cor das namespaces, dos pacotes, mas por padronizar, né, não deixar aquele carnaval que estava antes aqui, tudo colorido. Então eu padronizei. Eu coloquei cores para as classes que eu já implementei, acredito eu que já concluí, está em verde. As que estão amarelo são as classes que estão parcialmente concluídas, faltam algumas coisas, alguns atributos para colocar. E as que estão em vermelho é aquelas que não têm atributo. Não tem atributo que eu ainda não criei. No caso dessas duas aqui, dos construtores, elas não têm atributo, então... Classe que não tem atributo não é um objeto, tá? Então, queiram arrumar isso no projeto de vocês. Legal, então tá aqui o nosso menu. Eu vou focar no vídeo de hoje apenas no menu de pausa e menu principal, tá? Eu também criei o menu opção principal, mas isso aqui vai ser um bônus para depois que eu terminar o salvar jogada e o menu colocação, tá? Então não é necessário vocês terem isso menu opção, eu fiz mais por questão de estética e perfeccionismo meu. E o do gerenciador de música também, né? Porque agora o nosso joguinho tem uma musiquinha. Mas não é obrigado vocês colocarem isso. Se vocês quiserem colocar, coloque, não tem problema. Mas eu não indico fazer isso. Eu indico fazer isso depois que vocês terminarem tudo. A salvar a jogada e a colocação. Tá, o nosso menuzinho. Vou começar já. Daqui para em diante eu não vou mais entrar no código para ver os atributos e os métodos. Só mesmo para ver como eu implementei, até mais para vocês se familiarizarem mais com o diagrama de classes, tá? Então aqui está o menuzinho, ele tem uma lista de botões, ele tem um iterator, ele também utiliza o padrão do projeto iterator aqui. Esse aqui é mais para indicar o botão que está selecionado no menu. O tamanho do botão, que cada menu tem botões e esses botões têm um tamanho único, mas cada menu tem um botão com um tamanho diferente. Esse aqui é o tamanho da janela, que é uma constante, tá? Que eu pego lá do gerenciador gráfico. Esse aqui é mais para eu poder utilizar junto para atualizar o fundo, porque eu preciso do tamanho da janela para atualizar o fundo. E a posição do fundo, esse aqui é um atributo que eu utilizo. Esse aqui ele tá dentro tá no assunto do fundo com efeito parallax, tá? Então eu não vou me aprofundar sobre fundo nesse vídeo. Porque já é um assunto do canal, então se vocês não assistiram e não entendem sobre o efeito parallax, vai lá no vídeo de efeito parallax e dá uma olhada, tá? Tá bem da hora. Tem um título, né? O menu tem um título, tem um texto e tem o mouse selecionado, que esse aqui é para dizer se o meu mouse está em cima de algum botão, né? Se ele estiver em cima de algum botão ele está true, senão ele vai estar falso. Então aqui estão os seus métodos, a construtora inicializando todos os atributos, né? Quase todos, na verdade. E tem o atualizar a posição do fundo, que é do efeito parallax, adicionar botão, que eu vou chamar na construtora, o desenhar, que eu vou desenhar todo o conteúdo do menu. Aqui eu acho que eu vou só desenhar os botões só. Então tá aqui o selecionar para cima, o selecionar para baixo. Esse aqui é os observadores que vão chamar esses métodos, então se vocês não estão utilizando o padrão do projeto Observer, então acho que seria bom vocês poderem ter no projeto de vocês, porque a gente vai estar utilizando aqui, tá? Aqui está o ID do botão selecionado, ele vai retornar, né? Aqui o evento do mouse, para saber se o meu mouse está sobre algum botão. Aqui vai retornar o get mouse selecionado, vai retornar se tem alguma coisa sobre o mouse, se o mouse está em cima de algum botão, enfim. Esse aqui vai executar o meu menu, né? Que ele vai atualizar e vai renderizar tudo. Então tá, vou mostrar aqui como é que tá o joguinho. Espero que vocês gostem. Vou só baixar o volume aqui. Eu posso só baixar por aqui também. Enfim. Então tá aqui. Ele tem seus botões, ele tem o título, ele tem o fundo com efeito parallax.
Esse carregar jogada e colocação não tem nada ainda, porque eu não criei esses menus, que esse é um assunto dos próximos vídeos. Então tá aqui o novo jogo. Eu tenho tanto o evento do mouse como das setinhas. Isso é legal. Então aqui tá o novo jogo. Aí eu vou pausar e vai entrar em outro menu. Vocês podem ver que eu estou renderizando a fase lá atrás, né? Por isso que vocês já vão entender aqui, ó. Por que o menu de pausa ele tem um ponteiro da fase, né? Ele tem um ponteiro da fase justamente para eu poder renderizar a fase e depois renderizar o menu de pausa em cima dele. Enfim. Então vocês já viram como é que tá? Então bora ver aqui. Vamos começar aqui pelo menuzinho. Ah não, já expliquei. Tá. Vamos... Tá, deixa eu explicar. Tá, o menu de pausa ele tem um ponteiro da fase. Ele tem um observador menu de pausa, o fundo escuro e o painel, que é tipo, ele vai deixar a fase um pouco mais... Esse Random Shape fundo escuro, ele meio que vai deixar a fase um pouco mais escuro. E esse painel aqui é aquela faixa preta que vocês viram onde tem os botões dentro. Então eu vou renderizar primeiro o fundo escuro, depois o painel. Perdão, vou renderizar primeiro a fase, todas as entidades da fase, todos os objetos. Depois eu vou renderizar o fundo escuro, depois o painel, tudo um em cima do outro, sabe? Para poder ficar aquilo lá que vocês viram. E aqui tá os seus métodos para inicializar para atualizar o fundo, atualizar o título, os botões, enfim. Do menu principal a mesma coisa. Ele tem o fundo, ele tem o sair do menu principal, que se sair se tiver true eu vou fechar meu jogo. Ele tem também o observador menu principal e seus métodos. É idêntico ao menu de pausa, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais, é só ir lá no código e dar uma olhada lá. E ir debugando, certo? Legal. Então tá aqui os nossos botões. Vamos começar pelo botão, vamos começar explicando o botão. O que o botão tem? Ele tem uma caixa de texto. Ele tem um shape, basicamente ele é o range do texto. Ele tem um texto e tem uma caixa fora, certo? E tem o botão também ele tem um texto animado. Esse texto animado, ele é o que ele é? Deixa eu ver aqui, ó. Ele é basicamente essa animação que vocês estão vendo. Esse botão ele é animado, mas tem um botão estático. O botão estático é o título. E o botão animado é esse aqui que vocês estão vendo, tipo do novo jogo, ele está piscando, então ele é animado. Enfim, tá. Aqui o botão ele tem uma posição, ele tem um tamanho, ele tem um atributo dizendo se ele está selecionado ou não. Ele tem uma cor selecionada, qual que é a cor? Qual que é a cor dele? Ele tem uma cor de transparência aqui. Essa cor de transparência ele vai de 0 até 255. Ele tem um reloginho, apenas para mim pegar o time para poder atualizar a cor do botão. Ele tem um tempo de troca de cor e o tempo, né, que esse tempo aqui, eu vou carregar ele com o clock. Eu vou pegar todo segundo. Então, por exemplo, se o tempo de troca for cada 10 segundos, eu vou pegar o time. Vou pegar um segundo, beleza, um segundo, carregou, tempo um segundo. Passou no outro loop, passou de novo. O tempo vai atualizando até ele chegar a 10 segundos. Se ele chegar a 10 segundos, ele vai atualizar a cor. E vai setar para 0 de novo. E vai começar tudo de novo, entendeu? Para ter aquela animaçãozinha lá que a gente viu. Então esse botão volume aqui, ele também vai ser do vídeo bônus que eu vou fazer nos últimos vídeos aí. Eu não vou explicar esse botão volume. Até porque eu não terminei, né? Eu não sei porque eu coloquei verde, devia estar amarelo aqui. Ah tá, o texto. Esse texto, todo botão tem um texto. E tem esse texto animado que é derivado de texto. Então o que tem no texto? Ele tem uma fonte. Ele tem a fonte que eu estou importando aqui. Ele tem a informação. Ele tem o texto que é da classe text do SFML. Tem o tamanho da fonte. Tem a cor de texto e a cor da borda, né? Mas por questão de estética, o nosso texto ele tem uma bordinha. Eu acho que essa bordinha é branca. É branca ou preta? Não, é preta. Enfim, tem os seus métodos de retorno e... são os seus métodos de retorno e para setar a cor do texto. Aqui está o texto animado, ele tem transparência, o texto ele fica transparente, sabe? É questão daquela parada da animação lá, e do clareando, se ele está clareando ou não. Enfim, se ele está clareando, ele está escurecendo o botãozinho. Enfim, seus métodos, enfim, atualizar, legal. Tá, vamos ver aqui como é que está o nosso menu. Então tá, o que eu faço? Toda vez quando eu for criar um menu, eu vou começar criando o menu principal.
Vamos ver aqui na principal. Na principal, quando eu chamar esse método inicializa, o que eu vou fazer? Eu vou empilhar um estado, o estado menu principal. Então, vou lá no estado menu principal, o que eu vou fazer? Eu vou construir o estado, vou chamar a classe base e vou criar o meu menu principal. Então, beleza, criei o meu menu principal. Tá, eu criei meu menu principal, legal aqui, criei meu menu principal. E agora na construtora do menu principal eu vou inicializar a classe base com todos aqueles parâmetros. Daí eu vou setar o sair para falso, vou inicializar o observador passando this. Vejam lá o vídeo do padrão Object Observer, enfim. Vou inicializar o fundo. Daí o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o título, vou criar o meu fundo. Vou criar meu fundo adicionando as camadas dele. Daí eu vou chamar criar botões. Aí nesse criar botões eu vou criar todos os botões. Vou pegar a posição do botão. Isso aqui é mais uma... pego a posição do botão e vou criar os botões. Aí eu vou chamar adicionar botão. E esse método aqui é da classe base, mas eu vou chamar aqui nas filhas. Então eu vou criar um botão com um novo jogo. Vou passar a posição dele. Vou passar o ID. E vou passar a cor daquele botão. São todos com a mesma cor, né? Mas tem menu que tem cor diferente. Dá pra fazer com cor diferente, enfim. Beleza, eu vou adicionar o botão. Deixa eu entrar nesse método aqui. Beleza, eu vou adicionar o botão aqui. Vou criar um botão, passando todos os parâmetros aqui. E eu crio o botão e jogo dentro da lista de botão. Vou inicializar o iterator com o primeiro botão da lista. Daí eu vou setar, e esse botão está selecionado. Aí eu vou jogar ele para true. É o único botão que está selecionado. Veja aqui. Vamos rodar esse código para vocês verem. Ó, vocês podem ver... Ah, não, deixa de novo. Ó, eu vou inicializar, vou criar meu menu principal e vou inicializar o iterator com o primeiro botão. E vou setar o selecionado dele para true. Ó, você vê que o primeiro botão está selecionado, então eu inicializei meu iterator com o botão corrente. O iterator, na verdade, ele é corrente. Se eu selecionar para baixo, eu vou atualizar o iterator. Ó. Toda vez, ó, atualizando o meu iterator. Enfim, com o mouse também, ó. É por isso que eu utilizo o iterator. É mais para saber qual botão que está selecionado. E é justamente para isso que eu utilizo esse padrão do projeto iterator aqui. Enfim. Beleza, vamos ver aqui o executar do meu menu principal. Vocês já viram aqui que eu inicializei o iterator, legal? Quando eu estiver lá no meu loop principal e chamar para atualizar o topo da minha pilha de estados, ele vai chamar esse executar do menu principal. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o meu fundo, ele vai atualizar a câmera. Esse aqui é do efeito parallax, esses dois aqui, tá? Não, na verdade essas quatro linhas aqui é do efeito parallax lá, então já deixei claro que conteúdo do efeito parallax, então assistam lá. Então o que eu vou fazer? Aí eu vou chamar desenhar todo o conteúdo do menu principal na tela, beleza. Então aqui eu vou chamar esse método aqui, o que ele faz? Esse método aqui ele vai desenhar todos os botões na tela. Vamos ver o que tem nesse desenhar aqui. Botão, legal. Então aqui estou na classe botão e essa aqui é o método desenhar do botão. Então o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o texto. Como o meu botão ele é animado, eu tenho que atualizar o texto dele. Então, para ele ficar piscando, né? Enfim, aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o time, legal. Aí eu carrego meu tempo com aquele delta t que eu peguei, esse relógio aqui do SFML, tá? Depois eu vou ver, se esse botão estiver selecionado, daí eu vou chamar tudo isso aqui. Ele vai fazer toda essa lógica aqui, porque não faz sentido. Não faz sentido eu pegar o time de atualizar um botão que não está selecionado, né? Enfim, na verdade isso aqui eu devia chamar não na nossa classe, né? Eu devia chamar aqui dentro, né? Não faz sentido atualizar um botão que não está selecionado. Enfim, é uma coisa para arrumar depois. Tá, daí eu vejo, se o tempo ele é maior que o tempo de troca, daí eu vou atualizar ele. Então beleza, aí eu pego a transparência dele, pego a transparência do texto, daí eu vejo, se esse texto está clareando, então eu vou carregar a transparência dele. Se essa transparência for maior que 255, ele vai mudar clareando, daí ele vai estar escurecendo, certo? Aí aqui inicial eu faço ao contrário. Depois eu só seto a transparência dele aqui. Uma coisa que vocês podem ver aí com calma, tá? No monitor de vocês. Tá, beleza. Atualizar texto, ele só atualiza o texto lá, para ele clarear e escurecer. Aí depois eu pego e só renderizo ele na tela. Beleza, aqui é legal. Então é isso que o desenhar faz, ele vai desenhar todos os botões na tela, depois eu apenas renderizo o título. É basicamente isso que eu faço
meu menu principal. É isso o executar do menu principal. Legal. Então agora vamos para o menu de pausa aqui. Menu de pausa, a mesma coisa. Eu vou inicializar minha construtora na minha classe base, perdão. Eu vou pegar a fase, vou inicializar minha fase, ponteiro da fase, certo? Porque eu preciso renderizar as entidades. Tenho o fundo, eu já inicializo o fundo escuro e o fundo painel. Inicializo o meu título e aqui eu seto a cor do fundo. Aí depois eu crio botões. É a mesma coisa que no menu principal, só que daí vai ter outros botões, né? Tipo, eu vou adicionar o botão de voltar, salvar jogada, opção, sair. E vou inicializar o meu iterator com o primeiro botão, que é o botão voltar, que é o primeiro botão que eu inicializei na lista. Aí eu vou setar ele para true, legal. Aí vamos ver o atualizar dele aqui, o atualizar do meu menu de pausa. Então, o que eu faço? Eu chamo o desenhar da fase. Esse desenhar da fase, o que ele faz? Ele apenas vai renderizar todas as entidades que é da fase. Ele não vai atualizar, ele só vai renderizar. Então veja aqui, ó, quando eu carrego no jogo, deixa eu só baixar o volume que está muito alto. Tá, aí beleza. Ó, veja bem, ó, quando eu pular e apertar o S aqui, ele vai congelar o jogo. Ó, ele congelou. Por isso que eu tenho o ponteiro da fase, porque eu quero congelar no jogo. Ó. Você vê que eu estou renderizando todas as entidades lá. Daí eu coloco aquele fundo escuro aqui. Você vê que a fase está um pouquinho mais escuro? Então, é aquele nível de transparência daquele fundo. Então, eu renderizo ele. Depois eu renderizo esse painel aqui. Depois eu coloco o botão aqui dentro. É isso? É por isso que eu tenho aquele ponteiro da fase. Por isso que eu só chamo o desenhar da fase aqui. Depois eu vou atualizar o fundo. Esse atualizar o fundo aqui, basicamente, eu só vou atualizar, vou arrumar, né, a posição do fundo escuro, a posição do fundo do painel aqui. Enfim, uma coisa que vocês podem estar vendo aí com calma aí na casa de vocês. Daí eu apenas só desenho o meu fundo escuro e desenho o meu painel daí. Legal. Aí depois eu atualizo os botões, que eu faço a mesma coisa lá que no menu principal. Eu vou atualizar os meus botões aqui. E esse aqui é um pouco diferente, tá? Por causa da câmera. Então eu gostaria muito que vocês entrassem no meu GitHub e vissem pelo meu código, certo? Ó, depois eu só chamo esse desenhar aqui que ele... entendi agora. O que ele faz aqui? Ele vai atualizar a posição do botão. Depois de atualizar a posição do botão, ele vai desenhar ele. Só isso. Então é isso. Não tem muito segredo o menu. O menu é uma coisa muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. E divertido também. Então vamos aqui no observador. Uma coisa que eu queria que vocês vissem aqui no observador é que agora eu tenho o evento da tecla de cima e para baixo, setinha para cima e setinha para baixo, e evento do mouse. E como que eu faço isso? Então lá no gerenciador de evento, quando eu tiver algum evento, por exemplo, pressionei numa tecla, então eu vou chamar essa tecla solta do meu observador menu. Pode ser do menu principal, o menu de pausa é a mesma coisa. O menu principal e o menu de pausa fazem quase a mesma coisa, né? Tá, então tá aqui, ó, se eu pressionar uma tecla, eu vou ver se essa tecla é o up ou é down. Então se for up, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método selecionar para cima do meu menu principal. Então o que esse selecionar para cima faz? Então você lembra aquele iterator lá que eu inicializo no início? Então o que eu faço? Se eu selecionar para cima, significa que eu vou atualizar, né? Ele não vai ser mais aquele botão que estava antes, o início, ele não é mais o selecionado, e quem vai ser selecionado vai ser o outro. Então eu vou tirar o selecionado dele, vou colocar para false. Daí eu vou perguntar se esse iterator ele é o começo. Se ele for o começo, então eu vou para o final, né? Como eu estou indo para cima, então não faz sentido se ele é o começo, não faz sentido eu ir para -1, posição -1 do iterator, né? Então eu só jogo ele para o final da lista. Jogo ele para o final da lista, dou o iterator -, atualizo o botão, só pego com esse botão auxiliar aqui e seleciono para true daí. É basicamente isso que eu faço. Aí o botão, veja. Então aqui está o botão selecionar para cima, ele foi para baixo. Ó, ele foi para baixo, ele foi para o botão sair lá embaixo. Se eu fazer o contrário agora, se eu
pressionar a tecla setinha para baixo, eu vou para o novo jogo. E eu selecionar para baixo faz a mesma coisa, só que... Não faz a mesma coisa não. Faz, na verdade, o contrário do selecionar para cima. Muito fácil mesmo. Nossa, o menu foi bem fácil mesmo fazer. Enfim. Agora tem aquele lá do observador... O Move Mouse. Move Mouse é legal. Que é o evento do mouse lá para eu poder selecionar alguma coisa com o mouse aqui, ó. Vou selecionar a opção. Beleza. Selecionar novos jogos com o mouse. Tá, então o que eu faço? Se eu pressionar alguma coisa com o mouse, se eu clicar em um botão ou mexer ele assim, ele já vai chamar esse método Move Mouse e vai chamar o evento mouse do menu principal. Então o que ele faz? Aqui ele me dá a posição, o parâmetro é a posição do mouse. E o que é essa posição do mouse? É a posição do cursor do mouse no meu display. Então o que eu faço? Eu pego a lista de botão, vou navegar entre todos os botões e vou ver. Se o cursor do meu mouse estiver em cima de algum botão, ó, se ele estiver no range da caixa do botão, eu vou atualizar ele, eu vou setar para true. Aí o que eu faço? Daí eu vou setar aquela variável move selecionado para true, porque agora o meu cursor está em cima de algum botão. Depois que ele encontrou o botão, ele sai do loop, ele sai dessa função aqui, sai do método e acabou tudo. Isso se eu mexer o meu mouse, se eu só mover ele. Agora, se eu clicar no botão esquerdo do mouse, se eu clicar em qualquer botão do mouse, ele vai chamar esse outro aqui, botão mouse solto. Então, aí que eu pergunto daí, ó, tipo, ó, se o meu mouse, se o cursor do meu mouse estiver em cima de algum botão, se estiver sobre algum botão, ele vai ver isso daqui. Beleza. Se ele estiver em cima do botão novo jogo, por exemplo, ele vai ver. Ele vai ver, beleza. Se o botão que você selecionou for esquerdo, legal. E se o ID do botão que está selecionado for novo jogo, ele vai criar um novo jogo. Se for sair, ele vai desempilhar o estado. Se for botão opção, ele vai criar o estado numa opção e por aí vai, entendeu? Então por isso eu utilizo aquele atributo lá do mouse selecionado, que ele é justamente, eu vou explicar aqui novamente, vou explicar de novo aqui. Ele serve para me dizer se o cursor está em cima de algum botão. Se ele não tiver, ele nem vai fazer isso aqui, certo? Então é isso. Espero que... Acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Nossos menus não tem segredo. É uma coisa muito fácil. É só você ter uma lista de botão no teu menu. Uma lista de botão e só desenhar esse botão quando é para desenhar e atualizar quando é para atualizar. Coisa simples. Veja aí no meu GitHub, entra no meu código e veja como que eu fiz. Vocês podem fazer diferente também, se vocês tiverem uma outra ideia, não tem problema vocês fazerem. Cada um tem uma ideia diferente, faz de um jeito diferente. O legal seria vocês fazerem de um jeito diferente. Aqui eu só estou basicamente dando uma ideia de como que vocês têm que fazer, qual que é o caminho, né? O que tem no menu, enfim. E como, sei lá, mas enfim. Acho que é isso. Eu finalizo o vídeo aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre... Eu vou estar criando o menu colocação. E já começar a colocar a persistência de objetos aí para vocês. Vai ser bem da hora. Um abraço, valeu, falou!